bem-vindos ao canal E Agora João Cândido, canal destinado aos temas de economia, finanças e planejamento estratégico. Todas as segundas-feiras, às 13h15, eu publico um novo vídeo, no qual abordo um tema dessa área e seus eventuais desdobramentos. Se você gosta do assunto, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se quiser interagir com o canal, use os comentários. Se tiver alguma dúvida, eu responderei na medida do possível. O tema de hoje é a organização dos investimentos pessoais. Nós vamos ver no decorrer deste vídeo quais são as principais características dos investimentos e de que forma nós usamos essas características para organizar e distribuir esses investimentos de forma a atender às suas necessidades e expectativas pessoais. As principais características dos investimentos são o seu grau de segurança, rentabilidade e liquidez. Ao realizar um investimento, você sempre estará sacrificando, num certo grau, algumas dessas características em favor de outras. A seguir, nós vamos explorar essas características e seus principais determinantes. A segurança dos investimentos depende de quais são fundamentalmente as suas garantias. Você pode ter investimentos com garantias do Tesouro, investimentos com garantia dos bancos, investimentos com garantia das corporações. Os títulos públicos têm garantia do Tesouro Federal, o que indiscutivelmente é uma ótima garantia. Já as aplicações em CDBs e CDIs têm garantia respectivamente dos bancos comerciais e do Banco Central. Já no caso das ações, fundos de ações e debêntures, a garantia é o desempenho das corporações que emitiram esses papéis. A rentabilidade dos investimentos depende de fatores fundamentalmente externos e vinculados ao desempenho da economia como um todo. A rentabilidade dos títulos do Tesouro depende fundamentalmente da capacidade do governo em equilibrar ou não o seu orçamento. Assim, quando há uma expectativa de déficits orçamentários contínuos, a tendência é que o governo emita títulos para captação de recursos a taxas de juros bastante atrativas. A gente está vendo isso agora no caso do Tesouro Americano. O descontrole das contas públicas nos Estados Unidos está muito alto, com o déficit público atingindo recordes e a dívida pública americana chegando a 33 trilhões de dólares. Por conta disso, o governo americano está tendo que remunerar os títulos públicos de 10 anos, que são os mais populares e considerados também os investimentos mais seguros do mercado, a taxas historicamente muito elevadas. Dessa forma, os títulos públicos tornam-se bastante atrativos em relação aos demais investimentos. No caso dos investimentos vinculados à Selic, como CDIs e CDBs, a sua rentabilidade depende das expectativas do Banco Central com o desempenho da economia como um todo, e aí incluído o desempenho da parte produtiva da economia,
a capacidade do governo de equilibrar as contas públicas e as expectativas inflacionárias. No caso das ações, dos fundos de ações e dos debêntures, obviamente, o que vai determinar a sua rentabilidade é a expectativa com relação ao desempenho econômico das organizações que emitiram esses papéis, ainda que haja uma expectativa negativa em relação ao desempenho da bolsa. Algumas ações ou alguns setores podem apresentar desempenhos excepcionais, o que garante uma rentabilidade futura também bastante atrativa, mas é um investimento de alto risco, como nós vamos ver adiante. Outra característica dos investimentos é a sua liquidez. A liquidez é a velocidade com que você consegue transformar o seu investimento em moeda. Assim, nós podemos classificar os investimentos como investimentos de liquidez imediata ou de curto prazo. No caso da liquidez imediata, aqueles que podem ser convertidos em moeda no instante. No caso dos investimentos de curto prazo, aqueles que geralmente podem ser resgatados no prazo de 6 a 12 meses. Já os investimentos com liquidez de médio prazo são aqueles resgatáveis num prazo compreendido entre 1 e 5 anos. E os investimentos de longo e longuíssimo prazo são aqueles resgatáveis em prazos superiores a 5 anos. No caso dos investimentos com liquidez imediata ou de curto prazo, é importante observar o seguinte: no investimento de liquidez imediata, por exemplo, a poupança, se você resgatar esse dinheiro da poupança no prazo inferior a 30 dias, você estará perdendo a rentabilidade relativa àquele mês. Já no caso dos investimentos entre 180 e 360 dias, mesmo que eles ofereçam liquidez diária, é importante observar que, ao resgatá-los antes do prazo de vencimento, você sofrerá um desconto no valor desses investimentos, reduzindo substancialmente a sua rentabilidade. E ainda, se esses investimentos forem resgatados num prazo inferior a 30 dias, você terá também a incidência do IOF, o que poderá não apenas anular a sua rentabilidade, como torná-la negativa. Já nos investimentos de médio prazo, aqueles entre 1 e 5 anos também, eles têm um rendimento esperado na sua data de vencimento, mas porém negociados antes dessa data sofrerão um desconto com uma perda substancial da sua rentabilidade. E nos títulos de longo e longuíssimo prazo, ainda que a sua rentabilidade esperada seja maior, eles podendo ser negociados livremente no mercado antes do seu prazo de vencimento, não serão feitos pelo seu valor de face, mas pelo seu valor atual, o que significa que eles receberão um desconto correspondente ao prazo de antecipação do seu resgate, com consequente perda de rentabilidade. Você poderá classificar os seus investimentos em função da finalidade. Minha sugestão é que você os divida em 3 grandes grupos. Um grupo destinado à sua reserva de emergência, um grupo destinado a formar o seu fundo contingenciado, e depois eu vou explicar bem o que é isso, e outro para a formação do seu patrimônio.
distribuir os seus investimentos nesses três grupos. O primeiro a ser formado é a reserva de contingência. É um fundo destinado a cobrir aquelas despesas emergenciais que necessitam da disponibilidade imediata do dinheiro. O segundo grupo é o fundo contingenciado, é aquele destinado a antecipar a necessidade de despesas futuras com prazos mais alongados, como, por exemplo, cobrir as despesas da educação superior de um filho, ou eventualmente prever uma viagem, ou mesmo a troca de um imóvel ou automóvel. E o terceiro grupo é aquele destinado à formação do seu patrimônio. São aqueles investimentos em que você pode assumir um maior grau de risco e fazê-los por um prazo mais alongado, com o objetivo de fazer com que o seu dinheiro trabalhe para você e lhe traga rentabilidade. Fazendo então a distribuição dos seus investimentos nesses três grandes grupos, a sugestão seria que, para a formação do fundo de reserva, as aplicações fossem de curto prazo, geralmente em certificados de depósito interbancário ou bancário de curto prazo, ou mesmo na poupança, em que a segurança é alta, a rentabilidade é baixa, podendo ser negativa, e a liquidez é alta. Você pode resgatar imediatamente esse investimento. Para a formação do fundo contingenciado, a sugestão seria então de certificados de depósito interbancário bancário de médio prazo, títulos públicos de médio prazo também, apresentando segurança de média alta, alta no caso dos títulos públicos e média, principalmente nos certificados de depósito interbancário, uma rentabilidade razoável e uma liquidez média, se você quiser preservar essa rentabilidade. E, finalmente, no seu fundo para a construção do seu patrimônio, as sugestões seriam então ações, fundos de ações, debêntures e títulos de longo prazo, ou seja, com mais de 5 anos. A segurança é alta no caso dos títulos e variável no caso das ações, fundos e debêntures. A rentabilidade também é variável no caso dessas últimas opções de investimento, e a liquidez é baixa, porque você tem uma expectativa de resgate superior a 5 anos. Muito obrigado por prestigiarem o canal e nos acompanharem até aqui. Até a próxima segunda-feira.